Em Jonas capítulo 3, verso 2, quando Deus ordena novamente para que Jonas vá à cidade de Nínive pregar contra a sua maldade, nos mostra que a ordem de Deus permanece. A ordem de Deus é que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados e creamos em Cristo Jesus como o nosso único Salvador e Senhor da nossa vida. E essa ordem não mudou, porque nos últimos dias Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Significa que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus é justificado pela fé, ou seja, é aceito por Deus como filho dele. É adotado como filho de Deus para todo sempre, apesar das nossas imperfeições, porque ele nos adota e nos faz filhos dele por causa da justiça de Cristo que é imputada em nós, é creditada em nós, é colocada em nós pela fé justificadora que ele nos dá quando nós nos arrependemos e cremos. E essa ordem deve continuar para todos até a volta de Cristo Jesus, porque quando ele voltar, ele vai nos levar para morar numa nova criação muito melhor do que você pode imaginar. Aqueles que têm a justiça de Cristo em si, que forem imputadas em si pela fé em Cristo Jesus, somente têm um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Nenhum futuro deste mundo se compara com o futuro eterno em Cristo Jesus. Teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Tudo será novo. Teremos uma nova criação. Esta criação será destruída quando Cristo Jesus voltar. Mas aqueles que têm a justiça de Cristo em si, imputada pela fé em Cristo Jesus, serão levados por Cristo quando ele voltar. É a sua igreja invisível. Aqueles que têm a fé em Cristo Jesus receberam a justiça de Cristo, e essa justiça é obedecer o Evangelho, perseverar em obedecer apesar das falhas e sofrer de uma maneira incondicional. A gente não consegue sofrer pela igreja de Cristo, por amor a Deus, por amor a Jesus, sem a justiça de Cristo em nós. E mesmo quando nós falharmos, nós temos um advogado, um intercessor fiel, que hoje mesmo está intercedendo por mim e por você. O seu nome é Jesus Cristo. Ele sabe que nós não somos perfeitos, ele sabe que nós temos falhas, por isso, pela sua graça, ele intercede por nós. E quando nós falharmos e pecarmos, ele vai nos restaurar para continuarmos a nossa missão de obedecer a Cristo Jesus até a volta, porque quando Cristo voltar, não haverá mais pecado. Então a nossa obediência será perfeita e incondicional, sem a necessidade de arrependimento, porque não haverá pecado, não haverá mal, não haverá o diabo, não haverá dores. Mas aqueles que morrerem sem Cristo Jesus vão perseverar em morrer no inferno. Não queira ir para o inferno, porque lá Jesus falou que é o pior lugar que você pode imaginar. Lá haverá dores e ranger de dentes por toda a eternidade. Você vai desejar morrer e não vai conseguir. Você vai desejar matar a tua sede e não vai conseguir. Não queira experimentar o inferno. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus. Receba a justiça de Cristo para que você possa viver uma vida em Cristo Jesus pela fé. Uma vida de filho de Deus, uma vida baseada na santificação, no Evangelho de Cristo Jesus, vivendo a sua justiça, para que a justiça de Cristo alcance mais e mais pessoas através da pregação do Evangelho.
Fale de Cristo Jesus. Fale dos pecados que Cristo te salvou. Fale o quanto você precisa de Cristo e quantas pessoas precisam de Cristo. Não importa se você é rico ou pobre, se você não tiver a justiça de Cristo, você irá para o inferno quando Jesus voltar. Então todos nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus. Se você já fez isso, se você já nasceu de novo, então, se você realmente tem a justiça de Cristo em você, você precisa perseverar no crescimento do arrependimento de pecados, na santificação, na dependência da palavra de Deus, na dependência de Deus. Então você precisa continuar perseverando em congregar na igreja, estudar a palavra de Deus, ir para a escola bíblica dominical. Se você acha que já sabe tudo, então você é um arrogante, precisa se arrepender e crer. E se você continuar nesse caminho, é porque você não tem a justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo nos faz desejar crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. E a escola bíblica dominical é uma das formas de crescer no conhecimento de Jesus Cristo e na graça do nosso Senhor e Salvador. Outra forma de crescer é permanecer na igreja, é congregar, é participar dos cultos, participar dos meios de graça, a ceia, a palavra, a oração, os louvores, meios de graça que Deus dá para que a gente possa perseverar e continuar agradando a Ele, apesar das nossas falhas. Se você tem a justiça de Cristo Jesus, você vai desejar crescer no Evangelho e na graça. Se você não está desejando, arrependa-se dos seus pecados. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar a congregar e parar com papo furado, com desculpa esfarrapada. Esse negócio de querer congregar só quando te agrada, só quando você sabe que tal pregador vai pregar, isso é desculpa esfarrapada. A vida do crente é uma vida ligada à igreja. Se você tiver que congregar de manhã e de noite, faça isso. Faça isso, porque o domingo é o dia do Senhor. Vença o pecado da preguiça. Vença os teus pecados pela fé em Cristo Jesus. Se você não se arrepender e crer e continuar desse jeito, o teu final será o inferno, não será o céu. Mas Deus é gracioso e Ele nunca desiste dos seus. Ele falou com Jonas a primeira vez, falou a segunda vez e agora está falando com você de novo. Arrependa-se, volte para os braços do Pai, venha para Cristo Jesus. Se você é crente, se você recebeu a justiça de Cristo, o teu lugar é na igreja. O teu lugar é debaixo da graça do Senhor. E se você ainda não conhece Cristo Jesus, hoje é o dia do arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Venha para Cristo, se entregue a Cristo Jesus. Procure o seu pastor e entre na classe de batismo para que você possa confessar publicamente que você crê em Cristo Jesus. E se você já é batizado, está longe da igreja, volte, porque a graça de Deus é maravilhosa. Se você se arrepender, Deus nunca mais vai se lembrar dos teus pecados e de onde você caiu. E então Ele vai te restaurar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. As suas misericórdias se renovam toda manhã. Creia no Senhor. Venha, não importa o teu pecado, o que você cometeu no passado, arrependa-se e deixe, e foque, olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora, e então Deus vai restaurar em você a alegria que só Ele pode te dar. Ele vai te dar a esperança que esse mundo não pode dar, a esperança da vida eterna, a esperança, o consolo e o conforto de um Pai que vai caminhar com você para todo sempre. Você não está só.
em Cristo Jesus, a Trindade está com você e a Igreja do Senhor, aqueles que confessam Cristo Jesus, que creem na palavra de Deus, creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que perseveram na fé e na doutrina dos apóstolos. Esses são a Igreja do Senhor, que vão estar junto com você para todo sempre. Se você mora em Brasília e não tem uma igreja para congregar, eu te convido a participar da igreja onde congregamos, a Igreja Batista Reformada de Brasília, que fica na QS5, no Areal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.